Então, hoje a gente vai tentar transformar esse modelo de programação linear no modelo computacional, tá? Vamos lembrar aqui, eu vou até anotar aqui no próprio Excel, aqui aquele modelo que nós fizemos na aula passada, né? Um modelo matemático, mais formalizado e aqui mais aberto, que nós chamamos, né? Alguma outra coisa assim. Vamos lembrar aqui, eu vou escrever aqui no Excel só para... Ah, vocês não estão vendo, né? Deixa eu compartilhar a tela, né? Senão vocês não vão enxergar. Aí agora minha tela já está compartilhada, né? Então tá aqui, ó, o modelo que nós fizemos na aula passada, né? Do transporte com transbordo com decisão de abertura ou não dos portos. O modelo aberto e depois aqui o modelo mais formalizado, modelo matemático formalizado, tá? Então vamos programar esse modelo agora para resolver usando as ferramentas do Excel, tá? Usando o solver do Excel. Muito bem, só lembrando o seguinte, que dentro de modelagem, a gente tem um processo de tomada de decisão que é o seguinte, vamos fazer uma revisão, eu vou escrever aqui e depois eu vou apagar, tá? Então, nós temos o problema real, esse problema real vai me gerar um modelo, tá? Um modelo matemático, que nós vamos fazer uma solução, vamos obter uma solução. E aí nós vamos fazer uma avaliação da solução. A avaliação. Se essa avaliação for boa, eu passo para a implementação da solução. Vou lá e resolvo. Se essa avaliação não for boa, eu volto aqui, ou para o modelo, ou eu volto aqui para o problema real, para ver se não esqueci nada, né? Primeiro eu vejo, confiro se o meu modelo está adequado, está correto, se tudo que eu queria fazer realmente está no modelo, tá? Ou não, ou se eu esqueci alguma coisa, algum detalhe do modelo real. Tá? Então, esse aqui é o processo de modelagem matemática de programação linear. De qualquer modelagem, basicamente, mas de programação linear, a gente usa bastante isso. E aí, aqui na solução, é que a gente busca formas diferentes, né? A maneira mais simples é o simplex, né? Para resolver um problema de programação linear. Aí a gente vai ver na outra disciplina aqui, vai ter o branch and bound para programação de soluções inteiras e binárias, mas existe aqui daí um conjunto de soluções à vontade. Então, heurísticas, meta-heurísticas, né? Algoritmo genético, colônia de formigas, recozimento simulado, né? O simulate annealing. Aí tem um conjunto de métodos, né? E aí a gente tem algumas ferramentas para fazer misturas disso, alguma lógica. Então aí eu não vou solucionar esse problema apenas com uma técnica, mas com um conjunto. Então eu vou ter uma abordagem de solução que faz modelos híbridos, né? E aí a gente desenvolve aquilo que a gente chama de mate-heurística aqui na solução. Então é nesse momento aqui, a mate-heurística, onde eu vou ter uma solução inicial, por exemplo, por uma heurística simples, faço um certo processamento exato até um certo momento, durante um certo tempo, esse parâmetro decidido de uma maneira empírica, com testes, né? Aí eu posso fazer uma tentativa de mexida na solução, perturbação na solução por meio de uma relaxação, seja o local branching, seja a relaxação lagrangiana mesmo, seja uma meta-heurística, seja uma ALNS, que nós chamamos, onde que a gente reconstrói soluções, ou um VND, também que tem a mesma ideia, são algoritmos de desconstrução e reconstrução de soluções existentes, e aqui na solução a gente tem uma liberdade para criar à vontade, tá? Muito bem, só que neste processo aqui, nós passamos os modelos por 3 fases, tá? A primeira fase é o modelo conceitual, que é o que, se a gente for nos livros, são os enunciados. Tá? Esse modelo conceitual, a gente tem que lembrar que na vida real, nos problemas reais, ele
não vai vir um enunciado gratuito, né? Você trabalha numa empresa lá de transporte, o chefe teu lá, o dono da empresa, ele não vai chegar para você e falar assim, olha, seja uma frota de 20 caminhões, dado que a capacidade é heterogênea, cada veículo... Não vai falar isso. Ele vai falar assim, olha, nós precisamos transportar, dá um jeito, se vira, dá teus pulos aí, né? Então, essa transformação do modelo conceitual é pegar tudo aquilo que é real e conseguir descrever de uma forma clara. Então, é como se fosse fazer o enunciado dos problemas. E é nessa hora que a gente usa, abusa e tenta explorar o máximo possível algumas ferramentas visuais, gráficos, tabelas, desenhos, esquemas, fluxogramas, o que der para fazer, para que transformar esse problema em algo visual, melhor vai ser a compreensão conceitual do meu problema. Ou seja, o meu modelo de programação linear, um PPL, um problema de programação linear, começa pela definição conceitual. Depois a gente passa para o modelo matemático, que aí foi o que a gente fez na aula passada, no conteúdo passado, que é transformar esse modelo em equações ou inequações, né, em sentenças matemáticas, a estruturar ele como um todo, de forma aberta ou de forma mais formal, mas eu tenho essa passagem de tudo aquilo que eu enxerguei na vida real para uma linguagem matemática adequada. É importante, tá? Por quê? Eu não posso ir direto para a terceira fase dessa modelagem, que é a linguagem computacional. Que é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, aqui são o que a gente fez nas nossas primeiras aulas, aqui a gente finalizou na aula passada, e agora a gente vai começar a olhar o modelo computacional, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Existe uma ansiedade inerente a todo mundo que começa a estudar PO e começa a ver, principalmente aqui no Excel, que ele vem aqui, olha o problema conceitual e ele quer sair direto para o computacional. Porque mentalmente eu já fiz uma meia dúzia de modelos matemáticos e mentalmente eu já sei o que fazer, eu vou lá direto e coloco. Para problemas pequenos, isso acaba funcionando. Problemas pequenos que eu digo aí, 5 variáveis, 3 variáveis, 10 variáveis, 20 variáveis no máximo. Beleza, isso daí daria. Agora, quando eu começo a olhar modelos um pouquinho mais complexos, que tem variáveis contínuas, tem variáveis binárias, tem variáveis inteiras, que eu tenho restrições condicionantes, que eu tenho uma série de outros problemas juntos aí, uma complexidade um pouco maior, fazer essa passagem do conceitual para o computacional nem sempre é fácil. E não só nem sempre é fácil, mas como muitas vezes vai acontecer aí falhas. E aí, meu amigo, se você, na hora de programar, programou errado e a tua planilha aí tem, sei lá, 500 variáveis, 2.000 restrições, você já fez pelo menos aí 80 fórmulas no Excel, ou na tua programação lá, no teu código, já tem 800 linhas de código para fazer o programa. Depois, para você achar onde que está o erro, vai ser um problema. E vai acontecer erro, não tenha dúvida disso. Vai acontecer, é normal. Por quê? Porque às vezes esquece de digitar alguma coisa, às vezes não amarra o que tem que amarrar bem. Aqui no Excel esquece de fixar uma linha, uma coluna, uma célula de maneira adequada, aí arrasta a fórmula, arrastou errado, aí até descobrir que arrastou errado. Enfim, existem N problemas que faz parte dessa transformação do modelo conceitual para o matemático e agora do matemático para o computacional, né? Nesse processo aqui do modelo matemático computacional que nós chamamos, existe a transcrição do modelo, tá? Existe essa transcrição do modelo, e aí, quando a gente chega no computacional, que a gente rodou, validou, deu certo, bom, aí a gente começa a evoluir fortemente nesse sentido. Por quê?
Bom, uma vez que eu tenho um modelo, se eu só trocar parâmetros de entrada, sem problema nenhum, né? Dentro daquele, se eu estou, por exemplo, numa planilha, eu posso estruturar ele de resolver o mesmo problema com parâmetros diferentes à vontade, é só trocar os parâmetros e apertar o botão. Se eu estou dentro de uma linha de programação que eu consegui generalizar esse modelo, bom, eu só não resolvo o mesmo problema, eu resolvo o mesmo problema de diversos tamanhos, que é o principal, que eu acho que é aí que você tem um modelo na essência da palavra, é aquele modelo onde se diz assim, é aquilo a ser seguido, o modelo é algo a ser seguido. Então, quando a gente consegue generalizar isso, aí vai ficar perfeito, entendeu? Então, é isso que a gente está fazendo hoje. Então, a gente vai fazer essa transcrição para o mundo computacional. Eu vou mostrar 3 maneiras aqui, três maneiras. 2 aqui no próprio Excel, então com o modelo aqui na planilha mesmo, tá? O modelo na planilha, e eu vou mostrar de 2 formas. Eu vou chamar assim de planilha 1 e planilha 2, tá? Eu vou mostrar de planilha 1 e planilha 2. Porque eu vou usar o planilha 2, eu não vou terminar. Se der para terminar, a gente termina, mas se eu não terminar, eu vou deixar bem indicado para vocês, que nessa primeira parte de hoje, que é fazer como se fosse uma estrutura de banco de dados. Você vai ver que é muito mais fácil depois de controlar o que tem que ser controlado, tá? E aí uma terceira, que aí vai ser via VBA, tá? Bom, vou fazer tudo isso aqui, tanto no Solver Excel, quanto no OpenSolver, tá? E no OpenSolver, a gente vai chegar no momento aqui que eu vou baixar o OpenSolver, vou abrir o OpenSolver, vou instalar o OpenSolver, tudo junto com vocês aqui, porque vocês vão ver que é bem rapidinho, tá bom? E aí a gente, com o OpenSolver, ele vai nos abrir a possibilidade de resolver esses modelos com o Gurobi. O Gurobi. Ele já está preparado para resolver com o Gurobi. Eu vou mostrar como é que é, mas nessa máquina aqui não está instalado o Gurobi ainda, mas eu vou mostrar como é que é, e aí no decorrer das próximas aulas, depois que eu instalar o Gurobi aqui, a gente vai ver que está tudo certo, tá bom? Então essa aqui é a nossa aula de hoje. Nosso objetivo é terminar essas 3 coisas aqui hoje. Beleza? Então vamos lá. Eu vou apagar isso aqui. E agora, eu vou colocar a planilha aqui de ladinho. Vamos para o modelo, tá? Vou usar também aqui aquela imagem que nós fizemos na aula passada, que é essa daqui, que vai nos ajudar bastante a fazer a modelagem, né? Vocês estão vendo bem aí, né? Então tá. Então, aqui, deixa eu minimizar isso aqui, para tirar. Então é isso. Deixa eu tomar uma aguinha. Muito bem. Eu preciso ter aqui, agora se vocês repararam, eu preciso ter aqui, quando a gente faz uma modelagem simples, vamos começar com um modelo mais simples então hoje. Vamos pegar aqui um problema. Cadê o nosso material aqui? Vou pegar aqui. Um problema qualquer. De um livro, tá? Do livro de introdução à PO, então, o material que vem com o livro. Vamos pegar aqui um modelo qualquer, esse aqui, tá? Esse problema aqui, só para a gente fazer uma introdução bem rapidinha. Então, diz o seguinte: então, uma refinaria produz 3 tipos de gasolina, verde, azul e comum. Cada gasolina requer, então, para produzir uma mistura entre gasolina pura, octano e aditivo. Então, conforme a combinação desses 3, a proporção desses 3,
eu obtenho gasolina verde, gasolina azul, gasolina comum. Tá? A gasolina pura está disponível em 9.600.000 litros, a octana 4.800.000 litros e o aditivo em 2.200.000 litros por semana. Tá? As explicações de mistura. Então eu tenho aqui, deixa eu aumentar por enquanto que não preciso, né? 1 litro de gasolina verde requer 0,22, então 220 ml aí de pura, meio litro de octana e 0,28 de aditivo e assim por diante. Como regra de produção, baseado em demanda de mercado, o planejamento da refinaria estipulou que a quantidade de gasolina comum deve ser no mínimo igual a 16 vezes a quantidade de gasolina verde. Então isso aqui é uma restrição. Tá? E que a quantidade de gasolina azul seja no máximo igual a 600.000 litros. Tudo bem, então eu tenho 3 insumos, eu tenho que misturar insumos de maneiras diferentes, tá? Maneiras diferentes, para fazer cada um dos produtos finais, que é a gasolina verde e azul. Eu tenho aqui algumas regras de operacionalização, por exemplo, aqui a gasolina comum é no mínimo igual a 16 vezes, ela é 16 vezes mais do que a gasolina verde, e a gasolina azul tem um limitante superior, ou seja, não posso produzir mais que 600.000 litros que não vai vender. A empresa sabe que cada litro de gasolina verde, azul e comum dá uma margem de contribuição de 30 centavos, 25 centavos e 20 centavos, respectivamente. Tá? Então, o objetivo aqui é o programa de produção que maximiza. Como hoje não é a nossa aula, o objetivo não é ficar pensando na lógica de modelagem, eu vou mostrar o modelo direto para a gente aqui. Tá? Então, tenho 3 variáveis, x1, x2 e x3. Gasolina verde, gasolina azul e gasolina comum a produzir, né? Uma função objetivo óbvia e muito clara que é maximizar o produto, maximizar o lucro, então maximizar o lucro, 30 centavos vezes cada litro de gasolina verde produzida, 25 centavos para cada litro de gasolina azul e 20 centavos para cada litro de gasolina comum. Somei isso aqui, eu tenho o meu lucro total, quero maximizar. Eu tenho uma restrição aqui de gasolina pura, cuidado aqui, ó, que a gente sempre fala, né? Cuidado para não somar esses percentuais numa restrição, porque eu não posso somar gasolina pura mais gasolina octana mais aditivo igual a laranjas, né? Não faz sentido. Eu tenho que somar gasolina pura, ou seja, 1 litro de gasolina verde é 220 ml de gasolina pura. 1 litro de gasolina azul é 0,52 de gasolina pura. 1 litro de gasolina comum é composto por 0,74 ou 740 ml de gasolina pura. Ou seja, essa restrição aqui, se 1 litro de verde, eu gasto 0,22 litros de pura. 1 litro de azul, 0,52 litros. 1 litro de comum, 0,74 litros de pura. Ou seja, esse somatório aqui representa o total de gasolina pura a ser utilizada, que tem um limite de 9.600.000. Tá? Usando esse raciocínio lógico aqui para todo mundo, eu tenho essas três restrições de composição. Tá? Aqui a restrição operacional lá do gasolina verde e gasolina comum, ou seja, se a gasolina comum tem que ser 16 vezes maior, aqui ó, tá menos x3. Se eu jogar para o outro lado, fica 16 vezes x1 é menor do que x3. Ou seja, x3 é a gasolina comum. Ela é maior que 16 vezes a gasolina verde. Tá? Como eu coloquei aqui na forma mais comum que a gente está, não é a forma padrão, mas é a forma mais comum, onde que tudo que tem variável para a esquerda, 16x1 menor ou igual que x3, passa o x3 para cá, fica menos x3. E a restrição da gasolina azul tem o x2 menor ou igual a 600.000. Tá? Então esse é o nosso modelo, x1, x2, x3 maior ou igual a zero. Então eu vou colocar isso aqui no Excel bem simples, bem rapidamente, tá? Então já temos o problema, o modelo conceitual, o modelo matemático, e agora vamos fazer a transcrição. Eu vou abrir uma... pode ser aqui mesmo, depois eu faço uma nova. A maneira com que todos os livros vão apresentar para a gente é a seguinte forma. Eu tenho lá uma coluna x1, uma coluna x2, uma coluna x3, tá? Então, eu vou centralizar isso daqui, para ficar bem facinho. Deixa todo mundo com a mesma distância aqui. x1, x2, x3.
Aqui vão estar as minhas variáveis. Eu, Cassius, tenho por costume, sempre aonde for variável, eu coloco borda. Tá? Eu coloco borda nas células. Então, aqui está o valor da variável x1. O x1 aqui simplesmente é o nome da variável que eu estou colocando aqui. Eu podia colocar aqui gasolina verde, aqui gasolina azul, aqui gasolina comum. Então, aqui é o nome somente, tá? Então, eu tenho por costume colocar aqui a borda, sempre onde é variável eu coloco borda, que daí, na hora de conferir depois, vocês vão ver que fica mais fácil. E aí eu vou colocar todos os índices, todos os coeficientes, tanto da função objetivo, quanto da matriz A, que é a matriz tecnológica, quanto o meu RHS lá na frente. Como é que eu faço isso? Então eu coloco aqui, ó, função objetivo, o coeficiente aqui é 0,3, 0,25, 0,2. E aqui, como que eu represento a função objetivo? Vejam, nós estamos fazendo uma transcrição. Então, nessa transcrição, cada linguagem tem a sua particularidade. Tá? Se eu quero fazer aqui uma otimização dessa função, eu tenho que ter o L, aqui no caso, a minha função objetivo, em uma única célula. Tá? Então, o que seria o normal para fazer? Seria eu fazer assim, 0,3 vezes a variável x1, que é a gasolina verde, mais 0,25 vezes isso aqui. Bom, se eu fosse fazer isso com 3, beleza. Agora, se eu for fazer isso com 650 variáveis, vai cansar um pouquinho, né? Vai ficar um pouco chato. Então, a gente usa uma função do Excel chamada somar produto. Somar produto. O que é o somar produto que ele faz? Já tem pronto no Excel para a gente uma função que ela faz o seguinte: eu vou pegar aqui uma matriz, ponto e vírgula, uma segunda matriz, sempre do mesmo tamanho, da mesma ordem, tá? No caso aqui eu estou pegando uma matriz, que é um vetor de uma linha, 3 colunas, então 1 por 3, e eu tenho que, obviamente, colocar outra matriz aqui de 1 por 3. Posso colocar quantas matrizes eu quiser aqui, tá? Muita gente acha que só pode 2. Não, pode colocar quantas quiser aqui, desde que seja a mesma estrutura, a mesma ordem. Se for 1 por 3, todas 1 por 3. O que ele vai fazer, no nosso caso aqui? Ele vai pegar aqui, ó, o primeiro elemento da primeira matriz, que é o C4, vezes o primeiro elemento da segunda matriz, que é o C3. Multiplica, soma, mais. O segundo vezes o segundo, mais. O terceiro vezes o terceiro, mais. Que é exatamente o que a gente quer. Tá? Bom, então tá bom. Demos um enter. Então aqui está a nossa função objetivo. De novo, eu, Cassius, por costume, tenho o costume de colocar uma cor, deixar colorido a função objetivo, tá? Função objetivo. Por quê? Porque é só uma célula sempre, porque essa é a transcrição do modelo matemático para o computacional na linguagem da planilha do Excel. Então, eu tenho por costume deixar colorido essa função objetivo aqui. Vocês já vão entender por quê. E aí eu vou colocar a matriz tecnológica aqui embaixo, tá? Posso até colocar um nome, se eu quisesse. Então, aqui seria a gasolina pura, aqui seria a restrição de octana, aqui seria a restrição de aditivo. Aqui, a quarta restrição ali seria, vou chamar de proporção, e vou colocar limite azul. Pronto. Eu dou o nome que eu quiser. R1, R2, R3, R4. Não preciso colocar nome, não tem problema nenhum, tá? Ele vai entender. E aqui eu vou colocar os coeficientes. Então, 0,22, 0,5, estou fazendo por coluna, tá? 0,28, 16 e 0. Na segunda coluna, 0,52, 0,34, 0,14, 0 e 1, 0,74, 0,2, 0,06,
menos 1 e 0. Reparem, ó, menos x3 é menos 1. O coeficiente na frente do x3 aqui é menos 1, tá? Opa, aqui deu um tilt aqui, né? Aqui. E que é falar, professor? 0,2. Boa. Isso aí, vai me avisando. Muito bem. Eu teria que fazer a mesma coisa aqui, né? Um somar produto desses coeficientes vezes essas variáveis, certo? Só que eu tenho que fazer para todas as linhas. Assim como eu não vou ficar somando na mão, vou fazer uma estrutura de tal maneira que eu possa usar aquilo que o Excel tem de melhor, que é o arrastar. A coisa que mais é vantajosa no Excel é, além de todas as fórmulas, né? Mas, assim, em termos operacionais, o que é de melhor no Excel é arrastar. Então, eu vou travar ela aqui. Para quem não sabe travar, esse cifrão na frente aí é o F4, tá? O F4. Se você apertar uma vez F4, ele trava tanto a linha quanto a coluna. Ou seja, se eu arrastar para o lado, se eu arrastar para baixo, o azulzinho vai acompanhando. Olha só, se eu arrastar para cá, o azul acompanha. Ele vai arrastando junto. O vermelho, como eu fixei tudo, ele não acompanha, tá? Vou apagar aqui, deletar. Se eu arrastar para baixo, mesma coisa. Muito bem, antes de eu arrastar aqui, antes de eu explicar isso, estou dando a parte de travar para fazer uma revisãozinha. Eu posso, muito bem, se eu apertar aqui F2, ele aparece a fórmula, né? Ou der 2 cliques, vou apertar F2. Eu posso muito bem aqui, ao selecionar e apertar F4, travar, por exemplo, somente a linha 3. Se eu travar a linha 3, significa que se eu arrasto para baixo, ele fica fixo na linha 3. Porém, se eu arrastar para o lado, seja direito ou esquerdo, ele fixa na linha, mas ele vai movimentando para os lados conforme eu arrasto para lá ou para cá a fórmula. Se eu apertar F4 de novo, ele fixa a coluna, ó, do C e do E. Ou seja, se eu arrastar para o lado, entre o C e o E, ele vai ficar fixo, ele não vai para o lado. Mas como ele está fixo a coluna, se eu arrastar para baixo, ele vai descer também. Então, eu uso com bastante inteligência esse fixar aí, tá? E aqui desfixa, né? Não tem mais nada fixo. Então, aqui no meu caso, eu vou fixar ele inteiro para ser mais fácil. Inclusive, nós podemos fazer fórmulas aí no Excel fixando só a origem. Então, por exemplo, eu quero conforme eu vou arrastando, eu quero aumentando a minha matriz, eu fixo só o primeiro cara total, ou só a linha, e aí eu arrasto, ele vai aumentando a matriz. Bom, eu uso a fixação do Excel da melhor maneira possível. Mas nesse caso aqui, quando eu fixei, olha só, ao arrastar para baixo, está pronto já todas as restrições, tá? Então esse aqui eu estou fazendo a transcrição. Tudo bem? E aí, para cada um deles, ó, todo mundo aqui tem uma restrição de menor ou igual. Menor ou igual. Essa aqui que eu estou fazendo, menor ou igual, não serve para nada. Não serve para nada. Apenas, computacionalmente falando, apenas para eu me lembrar que a restrição, essas restrições aqui, elas são de menor ou igual, tá? Mais nada. Cuidado, porque se eu tiver alguma restrição de igual, olha só, se eu fizer uma restrição de igual e der um Enter, ele vai querer colocar aqui uma fórmula, tá? Cuidado, tá? Se eu, por exemplo, apertar para baixo aqui, o igual ele vai achar que é uma fórmula. Se eu quiser eliminar essa possibilidade da igualdade, porque a igualdade é um comando do Excel, eu coloco um apóstrofo na frente. Quando eu coloco um apóstrofo na frente, eu transformo tudo aquilo que o apóstrofo vem depois numa string, numa palavra. Então o Excel não vai compreender isso mais como uma operação dele, uma função do Excel, apenas como uma imagem, como se fosse uma coisa colada ali, tá? Vocês vão ver que a hora que eu der o Enter, o apóstrofo vai sumir, tá? Mas quando eu clico aqui, vocês vão ver que tem o apóstrofo lá, tá? Só tomar esse cuidado aí, quando for colocar o igual, para não arrastar alguma coisa, o igual ir junto e acabar aparecendo alguma função que não deveria aparecer. Tá? E aqui, ó, eu vou colocar meu RHS.
Então, o formato de transcrever no Excel é exatamente o formato, 1, 2, 3, que a gente escreve o nosso modelo. 2.200, 0, 600. O senhor pode ter número negativo aqui? Pode, aqui pode tudo. Porque quem vai fazer a transformação do modelo na forma padrão é o solver do Excel. Todo aquele processo que a gente fez nas últimas aulas, de colocar na forma padrão, achar a solução inicial, usar o Big M ou as duas fases, no caso a gente viu as duas fases, né? Tudo isso é o solver do Excel, é o software que vai fazer. O que eu preciso fazer é transcrever o modelo matemático para a linguagem que esse software, no caso aqui o solver do Excel, tem. Tá? Então, aqui está todas as restrições da função objetivo colocadas. Professor, faltou ainda a restrição de não negatividade das variáveis, x1, x2, x3 maior ou igual a zero. Não precisa. Todos os softwares, sem exceção, todos os softwares de programação linear, eles por default, eles vão ter sempre uma possibilidade de colocar todas as variáveis não negativas. Alguns já vêm automaticamente, tipo o Urob Simplex, ele sempre encara que todas as variáveis são não negativas. Outras, como o Excel, tem a opção de marcar que todas as variáveis são não negativas. Tá? Então, a restrição de não negatividade, ela sempre é implícita nos softwares, nos solvers que tem por aí. Tá bom? Muito bem. Então, agora a gente já pode aumentar a tela. Vou aumentar um pouquinho aqui. E não vou aumentar muito, porque senão não vai dar para ver o solver. Muito bem. Então, vamos lá. Então, aonde que está o solver? Tá? Lá na aba dados, eu tenho o solver aqui. Se no teu Excel não tem o solver, a gente faz o seguinte caminho. Vou fazer uma vez aqui, está gravado, depois é só olhar, né? Arquivo, opções, vai abrir aqui as opções do Excel, em suplementos, aqui embaixo eu tenho suplementos do Excel, ir. Eu vou ir. Aí você vai clicar aqui em solver e dar um OK. Tá aqui, ó, ferramenta para otimização e solução de equações. Então, aqui um solver dá o OK que ele vai instalar aqui nesse lugar aqui. Tudo bem? Vai demorar uns 5 segundos, 10 segundos. Se você demorar mais no teu Excel do que 5 ou 10 segundos, significa que o teu computador está baleado. Significa que está na hora de trocar de computador. Se demora mais do que 5 segundos para instalar o solver, está na hora de tirar o escorpião do bolso e comprar um computadorzinho melhor, né? A mão de muquirana, mão de vaca, comprar um computador bom. Vamos lá, vamos apertar o solver. Então tá bom. Esse aqui é a cara do solver. Tá? Você veja que ele tem toda a estrutura exatamente da maneira com que a gente faz no modelo. Então, definir o objetivo. Função objetivo. Tá vendo que aqui eu posso clicar aqui no espaço para selecionar, ou vai na flechinha e eu coloco lá qual que é a minha função objetivo. Tá? Voltei para a flechinha, tá lá. Wilson, então é por isso que você coloca em amarelinho? Por isso que eu coloco em amarelinho, porque daí na função objetivo fica sempre destacado, tá? Não corre o risco de eu clicar numa célula que está errada. Por quê? Toda vez que eu abro o solver pela primeira vez, onde tiver o cursor, na célula que estiver o cursor, é que vai aparecer a célula aqui. Então, quando está em amarelinho, já diminui o risco de eu não marcar a célula correta. Tem o objetivo de maximizar, de minimizar ou atingir um certo valor. Esse valor D, ele tem o mesmo funcionamento lá que o atingir meta. Tá? Então, eu posso usar o atingir meta por aqui também, não só por lá, mas eu posso fazer por aqui também. Obviamente que para nós só interessa maximizar ou minimizar, né? Só trocar aqui um option button, então maximizar. E aí eu vou alterando as células variáveis, ou seja, quem são as minhas células variáveis? Eu posso simplesmente clicar aqui e arrastar
as 3 células lá. Ó, de C3 a E3. Professor, e se as minhas variáveis estiverem separadas, beleza, eu volto a um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, posso selecionar mais um conjunto de células. Não é o nosso caso aqui, tá bom? Então, nosso caso aqui é só, essa aqui são as células variáveis. Tá? Então, ponto e vírgula, tem mais um conjunto, mais um conjunto. O Solver do Excel tem uma limitação, tá? Aí tem que ver tua versão do Excel, tua versão do Solver, tua versão do Office, mas você não consegue colocar muitos pontos e vírgula. Chega uma hora que você coloca ponto e vírgula que ele dá erro. Tá? Eu não sei qual que é esse limite, eu sei que existe. Tá? Então, a gente tenta agrupar o máximo possível as variáveis para poder, numa seleção só, colocar o máximo possível de variáveis, tá? Ter o mínimo possível de ponto e vírgulas aí ajuda bastante na hora do modelo. E aí eu tenho aqui sujeito às restrições. Então aqui eu vou colocar todas as restrições. Como eu faço isso? Com o botão adicionar. Tá? Com o botão adicionar. Então ele vai trazer para nós exatamente da maneira com que a gente escreve. O lado esquerdo, uma relação menor ou igual, igual, maior ou igual. Int e bin é para quando eu quero definir variáveis inteiras. Então, quando eu tenho o int aqui, eu seleciono as variáveis aqui, clico no int, nada lá na direita, significa que eu estou dizendo, essas variáveis são inteiras. Quando eu quero variáveis binárias, aqui no lado esquerdo, eu seleciono as variáveis, boto bin, não faço nada aqui, quando eu der um OK, ele vai adicionar e vai dizer que essas variáveis são binárias, tá? A gente vai usar isso daqui a pouco. Então, eu coloco uma relação e aqui o RHS, o lado direito. Então, vamos, por exemplo, colocar essa aqui é menor ou igual, já está, do que isso daqui. Se eu adicionar aqui, se eu apertar o botão adicionar, ele adicionou no meu modelo e ficou aqui, ficou nessa tela. Se eu vou colocar a segunda, por exemplo, menor ou igual, que é a segunda, se eu clicar em OK, ele vai adicionar e vai voltar lá para a tela principal do Solver. Tá? Só que colocar uma a uma, ninguém merece, né? Ninguém ficar, imagina, eu tenho 2.000 restrições, ficar colocando uma a uma, haja clique, né? Haja dedo para fazer todos esses cliques. Então eu posso vir aqui e excluir restrições sem problema nenhum, tá? Então eu posso adicionar um conjunto de restrições desde que ele esteja o mesmo sinal. Então eu posso vir aqui e colocar essas 5 de uma paulada só. Ó, da F5 até F9 é menor que, de maneira de propósito, tá? Eu estou selecionando uma menos aqui, não se preocupe, tá? Deixa eu corrigir aqui, né? Não cliquei no lugar certo. Então, lado esquerdo aqui, menor ou igual, agora sim, cliquei lá, colocando de propósito aqui, tá? Quando eu aperto um OK, ele já berra pra gente. Eu falo, ó, o cavalo, você colocou um número diferente de variáveis aí. Corrige isso aí. Tá lá, número desigual de células, referência de célula e restrição. Ou seja, ele vai mandar você corrigir. Então, até nisso o Excel ajuda a gente, tá? Isso é muito bom para quem está começando aí. Então, selecionamos as 5. Agora eu vou dar um OK. E ele está dizendo lá, do F5 até o F9 é menor ou igual que o H5 até o H9. Fechou, maravilha. Então, e o que ele está entendendo aqui? F5 é menor ou igual a H5, F6 é menor ou igual a H6, até F9 é menor ou igual a H9. Então, ele coloca um conjunto de restrições, desde que ela esteja contínua aqui, tá? Desde que seja contínua. Mas ele coloca um conjunto de restrições. Ou seja, se eu me organizo na minha planilha de maneira tal que fique bonitinho, fique organizadinho, todas as restrições de menor ou igual estiverem juntas e tal, a quantidade de conjunto de restrições que eu coloco, ela acaba ficando pequena, tá bom? Eu posso salvar, redefinir tudo, eu zero tudo aqui, e aqui está o botãozinho, ó, tornar as variáveis irrestritas, ou seja, com qualquer valor, desde que sejam não negativas. Se tiver selecionado aqui, as variáveis são não negativas já, maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Perdão, gente, eu estou com um soluço interminável. Método de solução. Então, nós temos 3 métodos de solução aqui, ó. O GRG não linear, tá? O LP simplex, Linear Programming Simplex. Aqui é um método gradiente não linear, tá? Internamente aqui,
Eu não sei qual que é esse método do gradiente, não sei qual deles, né? Tem vários métodos de gradiente. Acho, não sei se é Newton-Raphson, alguma coisa assim, tá? Aqui então eu não sei qual que é, se alguém souber um dia me conta. Aqui o Linear Programming Simplex, então que é o Simplex, exatamente o que a gente programou, então já tem pronto aí o Simplex. E um algoritmo evolucionário aqui, ele é como se fosse um algoritmo genético, tá? É como se fosse um algoritmo genético. Então, o próprio Excel já tem uma inteligência artificial aí. Quando que a gente usa isso? Às vezes, quando a gente tem um problema muito grande, o modelo de programação linear, ele é maior do que os limites que o Excel nos dá. O Excel nos dá, se eu não me engano, tá? Se não foi alterado, 30 variáveis inteiras ou binárias, inteiras barra binárias, no máximo 30, e no máximo 300 variáveis contínuas, tá? Passou disso, o Simplex, o solver vai berrar, falou, ó, excedeu o número de variáveis, eu não vou responder, não vou resolver. Ele não resolve dado um limite, tá bom? Então, para problemas pequenos, aqui funciona, beleza. E o evolucionário é quando eu tenho extrapolei isso e eu preciso pelo menos uma solução, pelo menos ter uma resposta a alguma coisa, use esse algoritmo aqui, que ele vai tentar resolver. Na verdade, ele fica fazendo por tentativa e erro, vai melhorando. É uma inteligência bem simples, é quase que um GRASP, tá? Quase que um GRASP. Para quem nunca ouviu falar de GRASP, GRASP é Grid Randomize Algorithm. Basicamente, o GRASP pega uma solução, mexe, pega uma nova solução, vê o que deu. Se for melhor, tu substitui, se não for melhor, deixa a solução anterior. Pega a solução que está atual, mexe, e fica fazendo isso até cansar. Então, chega uma hora que ele vai melhorar. Obviamente que não é um algoritmo muito bom, mas ele é extremamente rápido. Às vezes, para soluções iniciais, um GRASP aí ajuda bastante, tá? E é mais ou menos isso que o evolucionário vai fazer. Pelo menos ele vai te dar uma solução razoável. Você pode vir aqui em opções e colocar quantos características, né? Por exemplo, todos os métodos, ele está com uma precisão aqui de 10 elevado a menos 6, já está a escala automática de números, quantidade de iterações, tempo máximo, eu posso deixar aqui o número máximo de iterações, se eu não colocar nada, ele roda até resolver. Também iterações, também eu posso colocar um número máximo. Aqui, quando tem problemas inteiros, quantos nós, isso aqui só lá em programação inteira e otimização em redes. Aqui está falando com relação ao método não linear, tá? Então, e o evolucionário também tem alguns parâmetros aqui, ó. É um algoritmo genético, tá vendo? Ó, taxa de mutação, tamanho da população, e aí tem muita gente que vai para a internet e fala assim, olha, algoritmo genético, o Excel já faz isso há mais de 30 anos, tá? Desde o Office, sei lá, 20 anos pelo menos, desde o Office 2007 já tem, eu acho que até o 2005 já tinha, mas o 2007 já tinha com certeza absoluta um algoritmo genético como programado aqui, obviamente que eles estão melhorando, mas já tinha, tá? Então no próprio Excel tem um algoritmo genético maneiro aí, tá? Muito bem, voltando aqui então, eu vou obviamente resolver pelo Simplex, LP Simplex. Você veja, eu gastei meia hora, talvez, para fazer tudo isso, para explicar para vocês, que se a gente fosse fazer de novo, em pouco mais de 1 minuto e meio, 2 minutos, estaria tudo programado, tá? Então, apertar em resolver, ele vai te dar um quadro de resultados, tá? Nesse aqui eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho duas opções: manter a solução do solver, que é a solução que ele deu, ou restaurar os valores originais, ou seja, zerar tudo isso, tá? Eu posso voltar aqui com o relatório de estrutura de tópicos, retornar a caixa de diálogo do solver, se eu quiser. Se eu clicar aqui, ele volta para o solver. E aqui eu tenho 3 relatórios: resposta, sensibilidade e limites, tá? Eu vou mostrar isso aqui, mas não vou explorar eles, porque isso é um assunto para a nossa penúltima aula lá da nossa disciplina, tá? Só vou mostrar como que é. Se eu der um OK, eu posso selecionar qual relatório que eu quero, tá? Se eu der um OK aqui, então aqui está a minha resposta, tá? Então, aqui é o valor. Você veja que ele respeitou aqui, né? 600 mil do azul,
tá respeitado, então vai produzir 600 mil, e eu tinha que ter uma relação de 16 aqui, lembra? Ó, vou fazer a continha aqui, ó. Esse divididos por esse. Vamos ver qual que é a relação que deu? Exatamente 16. Tá? Então ele respeitou a restrição também. Ah, essa é a vantagem. Muita gente tem medo de mexer no Excel depois que faz o solver, né? Mexer no solver é um Excel, gente. Continua usando a fórmula à vontade, gráfico, faz o que você quiser. Dá para você fazer os gráficos aqui. Vamos dizer, se eu tenho que resolver um problema corriqueiramente, já deixa o gráfico pronto. Na hora que aparecer a resposta, o gráfico já alimenta. É Excel, tá? Você pode usar à vontade. Por isso que eu, particularmente, gosto muito de mostrar o Excel, porque a gente tem todas as ferramentas do Excel, gráficas, etc., aqui disponível com a resposta. Tá? O R dá para fazer tudo isso também. Eu tenho que fazer o código, eu tenho que fazer um programa. Né? Eu tenho que mudar o R, eu tenho que mudar o código. É fácil? Claro, é fácil também, mas eu tenho que conhecer mais. No Excel, eu tenho mais intimidade, né? Fazer um gráfico, fazer alguma coisa assim, pô, tranquilo, eu posso deixar bonitinho relatórios. Tá. Então, vamos só dar uma olhada na resposta, né? Aqui, gasolina verde deu 770.149 litros, gasolina comum 12.322.338 litros, que deu relação de 16 aqui, 16 para 1, 600 mil da gasolina azul. Agora a gente pode ver aqui, ó, gasolina pura, quanto que eu usei? Eu usei 9.600.000, usei tudo de gasolina pura. Da octana, das 4.800.000 litros, eu usei só 3.053.000 litros. Do aditivo, eu tinha 2.200.000. Eu usei 1.038.000 litros. Então, tenho sobra. Aonde que vai apresentar essa sobra? Lá na forma padrão, lá no quadro simplex que a gente fez, na variável artificial. Aqui eu teria um x4, um x5, um x6, x7 e um x8. Né? Se eu pegar essa diferença aqui, ó, isso menos isso aqui nada mais é do que as variáveis de folga associadas a cada restrição. Ó. Já está aqui a resposta. Ou seja, se nós começarmos a associar aqui quem está na base, eu só não consigo descobrir qual que é a ordem. Eu só não consigo qual que é a ordem aqui. Mas eu sei que o x1, x2, x3 está na base, aí o x4 não está na base, o x5 está, o x6 está, o x7 e o x8 está fora da base. Então eu consigo recuperar isso, tá? Olha só, nos relatórios eu já venho tudo organizadinho, bonitinho, tá? Então, olha, demorou 0,031 segundos para resolver. Tá aqui todas as características lá da opções do solver. O valor da função objetivo era 0, passou a esse valor. O valor original da x1, x2, x3. Olha, ele pegou o nome que estava em cima da variável. Então, o Excel, o solver do Excel, ele faz isso. Ele pega o nome da variável e bota aqui. Se eu tivesse colocado aqui Joãozinho, aqui ele escreveria Joãozinho, tá? Então, ele pega o nome. Você veja que ele pega o nome das restrições. Então, se eu colocar nas restrições, antes da matriz tecnológica, um nome, ele vai pegar esse nome. Então, vale a pena, tá? Ele pegou FO, ele pegou aqui, tá? Você veja que tem aqui, ó, associação, 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 não associação. Associação significa que as minhas variáveis de folga são 0, ou seja, são restrições ativas. O que eu quero dizer com ativa? Significa que essa restrição aqui está sendo gasto todo o recurso. Graficamente significa que a minha solução está usando essa restrição aqui. Graficamente falando, não tem como fazer o gráfico aqui disso, né? Porque se a gente for ver quantas variáveis nós temos 3 originais, mais 5 variáveis de folga, são 8 variáveis. Então, se alguém conseguir fazer um gráfico aí no R8, me avisa, que aí a gente vai ver se tem algum remedinho para você tomar aí, ou vamos ver o que você está tomando aí, né? Para tomar também, para ver se a gente consegue ver um gráfico no R8 aí, né? Mas, então lá no meu R8, eu estou dizendo que esse hiperplano aqui, esse hiperplano aqui e esse hiperplano aqui estão sendo utilizados para achar o ponto ótimo. Então, eles estão associados ao ponto ótimo.
Logo, eles não têm folga. Logo, eles estão com a variável artificial sem valores, fora da base. Em compensação, esses dois são restrições que não fazem parte lá do ótimo. Ou seja, que eu tenho ainda como mexer nessa restrição, porque ela tem folga, está sobrando. Quanto que ela está sobrando? Esse valor. Olha, é o mesmo valor que está aqui. É o valor da variável de folga. Então, ele já traz para a gente. A margem de atraso aqui nada mais é do que a variável de folga. Tá? Eu tenho isso aqui também no relatório de sensibilidade. Tá? No relatório de sensibilidade eu tenho a mesma coisa. Porém, isso aqui são cenas dos próximos capítulos. Isso aqui não vamos ver hoje. Tá? Fica como para a gente pensar o que é, dar uma olhada depois. Tá? Então, é isso aqui o que importa para a gente. Beleza? Fácil, né? Só apertar o botão é fácil. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer todo o processo com vocês com o OpenSolver, tá? Com o OpenSolver. Então, vamos lá para o Excel, vamos lá para a internet, eu vou abrir uma planilha aqui, vou digitar lá OpenSolver. Eu, de propósito, não deixei instalado o OpenSolver nessa máquina para fazer junto com vocês, tá? Então, OpenSolver, o OpenSolver para o Excel, isso aqui é da Universidade de Auckland, tá? Na Nova Zelândia. É gratuito, inclusive eles têm, vou mostrar aqui então, download e instalação. Né? Então aqui é um sitezinho bem simples, porque eles fornecem gratuitamente, é um projeto que o professor tem lá, inclusive nessa universidade eles têm uma competição de otimização em timetabling, problemas de timetabling, é uma competição anual e tal, já teve brasileiro que ganhou, que foi o pessoal do Rio Grande do Sul ali, o Dornelles, o professor Olinto, mandam super bem, a Universidade de Auckland, ela fomenta bastante pesquisa operacional, tá? Então tá aqui. Então essa aqui é a última atualização, foi agora em março de 2020, então eles estão sempre atualizando o OpenSolver, tá? Já está na versão 2.93, tá? Então a gente pode baixar por aqui, então vou baixar aqui, ó. Ele vai aqui vir para o source, para o Forge, né, que a gente chama, e ele vai mostrar aqui, ó, o OpenSolver, etc. Eu posso fazer download da última versão, tá? Então eu tô aqui, ó, OpenSolver 2.9, posso pegar essa, posso pegar as versões, tem uma versão beta aqui, 2.9.3, então uma versão só para a parte linear, tem uma versão avançada que tem algumas coisas não lineares, tá bom? Tanto para Mac quanto para Windows, então tá aqui todas as versões do OpenSolver, você baixa do jeito que você quiser. Eu vou baixar a última versão aqui, 2.9.0, porque como está na versão beta aqui, eu vou optar por fazer esse, tá? Que daí depois tem que ficar atualizando, acontece algum erro aí, então ele está baixando para a gente. Muito bem. Ele manda agora, se você voltar aqui, tem alguns caminhos, você pode colocar em qualquer pasta, tá? Em qualquer pasta. Eu vou colocar numa pasta, então aqui tem todas as recomendações para vocês lerem aí. Aqui, ó, antes eu queria fazer isso, eu acho legal divulgar isso, que o OpenSolver aí, ele é open source, né? É gratuito. E ele é desenvolvido, tem um algoritmo por trás dele que é o Coin. O Coin é deles, eles fizeram, então eles têm um programa que fazem essa otimização, que é um pacotinho ali, uma DLL que eles chamam, tá? Então, se alguém tiver interesse em fazer algum tipo de doação para eles desenvolverem lá, é um grupo de pesquisa, como o nosso aqui no Getal, no Métodos Numéricos, é um grupo de pesquisa que desenvolve, então, obviamente, precisa de recursos como todo mundo, tá? É bacana fazer uma propagandinha para os caras também, tá? Tem uma comunidade inteira. Muito bem. E aqui ele tem uma pasta que ele recomenda aqui, ó, que é essa pasta aqui, no Adin, tá? User, Adin. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Provavelmente não, com certeza deve ter uma maneira mais fácil de chegar lá, tá? Mas como eu acostumei, depois ensinar truque novo para burro velho é difícil, então é complicado. Então, tá aqui o OpenSolver 2.9, linear do Windows, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar na mesma pasta que eu abro o OpenSolver lá, o Solver.
Então, como é que eu vou fazer? Vou olhar aqui, ó. OpenSolver, suplementos, ir. Eu vou procurar. Aí eu vou olhar nessa pasta aqui, ó. Ctrl C, tá? Vou cancelar aqui só para poder pegar uma pasta. Vamos abrir aqui. Vou colocar aqui, Ctrl V. Então, abriu aquela pasta lá. Então, eu vou pegar o OpenSolver agora. Ctrl C. Vou colar naquela pasta lá. E vou extrair aqui. Extrair tudo. Muito bem. Então, aqui dentro do Adin, tem uma pasta OpenSolver. Tá? Essa pasta aqui não dá para tirar nada daqui. Se você mexer em qualquer coisa que está aqui, ele não vai funcionar lá, obviamente, porque tem todo um código de programa que ele reconhece o caminho e tal. Eu poderia pegar tudo isso aqui e jogar ele fora, também jogar aqui dentro do Adin. Tá? Acho que ele funciona até automaticamente, mas eu vou deixar assim só para organizar, para saber que a gente está aqui. Tá? Eu posso dar 2 cliques aqui no OpenSolver, não vou fazer porque eu prefiro, de novo, é uma questão de preferência. Por quê? Porque se der errado, esse caminho sempre vai dar certo. Se eu clicar ali e não funcionar, não aparecer, o caminho que eu vou fazer sempre vai dar certo. Então eu vou clicar, vou no mesmo lugar agora, tá lá, ó, suplementos do Excel. Quando eu procurar agora lá, tadã, tá lá o meu OpenSolver, ele vai abrir só os suplementos, que é esse cara aqui. Na hora que eu abro ele, ele vai para aqui, ó, OpenSolver. É bem provável que, como eu coloquei ele não solto no Adin, mas dentro da pasta OpenSolver, tem o Adin, dentro da pasta o OpenSolver, e lá dentro está o meu o suplemento. Cada vez que eu abrir o Excel, eu vou ter que fazer esse processo de novo. Tá? Vai aparecer que aqui está marcado como se tivesse instalado. Não tem problema. Eu vou procurar, vou instalar de novo, ele vai falar, quer substituir? Pode colocar sim, sem problema nenhum, tá? Se você acertar a pasta certinho, ele vai aparecer automaticamente toda vez que você abre o Excel como inicializar. E ali no site ele ensina como é que faz isso, tá? Eu não deixo só porque ele demora um pouquinho mais para abrir e eu prefiro que ele abra. Quando eu dou um OK aqui, tá vendo que o OpenSolver apareceu aqui, tá lá, aparece o OpenSolver aqui, tá? Esse é o cara. O que é uma grande vantagem do OpenSolver com o Solver? Só mostrar aqui para vocês, tá? A gente já vai finalizar essa primeira parte. Aqui eu tenho o modelo, tá? Então eu tenho o modelo, tenho algumas coisas aqui para fazer um modelo mais rápido. Já vamos um por um, tá? Então se eu clicar aqui em modelo ou aqui, ele vai abrir a tela. Olha que maneiro. Isso aqui que eu acho muito legal. Como eu já tinha um solver preenchido, o meu OpenSolver, ele vai lá e rouba tudo que tem aqui do solver. Então ele já traz tudo prontinho. Assim como se eu alterar aqui no OpenSolver, ele já joga para o solver do Excel também. Então, uma vez que eu tenho uma resolução, ele tem as duas coisas. Tá? Tem o solver e o OpenSolver, mexendo um tem no outro. É a mesma coisa, tá? Função objetivo, maximizar, minimizar, atingir um valor, as variáveis também, aqui eu separo por vírgula, se eu não me engano, a gente vai fazer um teste daqui a pouco, e aí se der errado, deu errado, a gente corrige, né? Acho que aqui é vírgula, não é ponto e vírgula. No solver também acho que é ponto e vírgula, pode ser que eles tenham mudado, tá? Então cada versão isso muda, só fazer o teste. Isso é uma grande coisa a gente fazer modelo computacional, né? Se errar, errou, gente, não tem problema nenhum, vai lá, tenta outro jeito e conserta. Máximo que vai acontecer é dar um Ctrl Alt Del e reiniciar a máquina. Perdi algumas horas de trabalho. Por isso que o importante é salvar, né? Tudo que a gente faz, salvar. E aqui, quando eu tenho com o azulzinho aqui no adicionar constraints, adicionar new constraints, ou seja, adicionar uma nova restrição, eu não preciso abrir uma tela a mais. Eu tenho aqui, ó, lado esquerdo, relação, você vê que as mesmas relações, igual, menor igual, maior igual, int, bin. Isso aqui é quando eu tenho variáveis diferenciáveis e tal. Eu nunca usei isso na minha vida, então eu não sei nem como que usa, tanto no solver quanto aqui, nunca usei, tá? LHS, lado esquerdo, RHS, lado direito, adiciono a restrição, ele aparece aqui, da mesma forma que se eu colocar aqui, eu posso deletar essa restrição, posso fazer uma série de
posso mexer direto aqui, né? Editar aqui à vontade. Fazer as restrições células não negativas, ou seja, está marcado aqui também. Mostrar o nome dos ranges, né, das seleções na lista de restrição. Eu tenho que deixar marcado lá. Aquela análise de sensibilidade, lá no solver, aparece depois que eu resolvo. Aqui aparece aqui já. Tá? Aparece aqui. Tá? Então, eu tenho tanto a saída de sensibilidade, quanto a análise de sensibilidade para fazer. E aqui ele diz aonde que você quer. Se você não colocar o local, ele coloca numa nova planilha. Tá? Ou aqui, ou aqui. Tá? Então, a gente vai usar isso lá na sensibilidade, lá no dual, eu vou usar isso para trazer as variáveis duais para cá. Cenas dos próximos capítulos também. Tá? E aí, uma coisa bacana, que é o principal, acho, aqui, ó, mostre o modelo depois de salvar, limpar o modelo, salvar o modelo. Então, se eu clicar aqui em salvar, ele salvou. É isso. Isso aqui é uma coisa muito legal. Por mais que pareça que seja simples, seja um destaque bobo e tal, isso aqui é muito bacana. Se você você arrasta isso aqui, tá? Ó, tá vendo que muda ali o mousezinho? Ó, você arrasta, tá? Não arraste, deixa ele quieto ali. Ele faz o desenho e ele coloca a restrição aqui, ó. Coloca aqui, deixa eu aumentar aqui para ver se vocês enxergam bem. Então ele está dizendo assim, ó, que esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito, porque aqui que tem um sinal de igualdade de menor ou igual. Ele destaca a função objetivo, o que lá no solver eu coloco em amarelo, ele já faz uma borda rosa aqui e já escreve, ó, maximizar. Então ele já faz isso pra gente. Tudo que for variável ele deixa nessa cor aqui, que eu não sei que cor que é, lilás, rosa, fúcsia, nem sei, isso é fúcsia, será? Deve ser, né? Eu não entendo muito de cor, mas essa cor aí, cor de vão de cerca aí, né? Já fica destacado. Ou seja, para eu conferir o modelo depois, essa funcionalidade simples que é dar destaque no modelo, no Open Solver, putz, como ajuda, gente? Quando a gente está fazendo um modelo um pouquinho maior, quando a gente está fazendo esse modelo para os alunos da graduação, ajuda bastante mesmo, tá? E aí a outra coisa que ajuda... eu posso tirar isso daqui. Eu posso só aqui, ó, mostre ou esconda o modelo. Ó, tirei, coloquei, sem problema nenhum. E aqui a outra coisa é aqui, ó, o Solver Engine. Não sei nem se fala assim em inglês, né? O sotaque é uma maravilha. Eu posso escolher por aqui também, tá? Posso escolher por aqui também. Mas quando eu boto no Solver Engine, ele mostra que ele traz o Coin, obviamente, que é a ferramenta que eles desenvolveram lá em Auckland, tá? É o Coin. Esse Coin já é muito, mas muito melhor que o solver do Excel, tá? Então ele tem aqui um branching cut implementado, um solver, tá? Como default para o Open Solver, para programas, modelos de programação linear inteira, tá? Ele é um plugin aqui desenvolvido em C++, tá? Em C++. Então, eu tenho aqui o projeto aqui pelo John Forrest, tal, professor lá da universidade. Então, eles estão sempre desenvolvendo esse coin que é gratuito, tá? Então, se eu quiser usar aí nas empresas e tal, eu não quero investir lá no Gurobi ou no Ciplex, por mais que seja baratinho agora rodar online. O coin aqui já vai ser de grandíssimo tamanho para gente, tá bom? E aí, se você colocar aqui, todos esses caras aqui, ele tem interface. Basta eu selecionar aqui. Entre eles, ó, o Gurobi. Ou seja, o Gurobi e o Open Solver, eles têm uma interface. Se eu tenho o Gurobi instalado na minha máquina, ele habilita. Olha só, eu cliquei no Gurobi que ele está dizendo, ó, não foi encontrado a instalação do Gurobi. Tá? Não foi encontrado. Então não tem como resolver por aqui. Vai dar erro se você fizer. Mas se você tem, ficou azulzinho aqui, aparece esse recado em vermelho, ele resolve pelo Gurobi. Espera aí, professor, você está me dizendo o seguinte, que se eu faço um modelo na planilha do Excel com 1 milhão de variáveis, com 2 milhões de restrições, eu consigo resolver pelo Gurobi? Sim.
você consegue resolver pelo Gurobi no Excel. Obviamente que vai demorar um tempão para fazer toda a interpretação de texto. Ou seja, eu tenho que tirar da planilha, fazer um texto que é o LP, para poder jogar no Gurobi. Claro que isso demanda tempo. Se a gente vai fazer um teste, vários testes e tal, isso pode demandar mais tempo do que eu gostaria de fazer se eu estivesse programando, por exemplo, em C Sharp, ou em C++, ou em VB.NET, e tá com o Gurobi lá dentro do meu programa. Mas, se eu tenho que resolver ele uma ou duas vezes, eu posso fazer por aqui. Tá? Sem problema nenhum. Funciona igual, é o mesmo. Não muda nada. Tá? Vai demorar um pouquinho mais para fazer a interpretação. O Gurobi em si vai rodar no mesmo tempo. O que ele vai demorar é só para fazer a interpretação da transcrição dos dados da planilha para o modelo LP, para o Gurobi ler. O Gurobi leu, pega a resposta, que é um ponto sol, pega essa resposta e coloca no Excel. Quando você está na linguagem de programação, você que programa o LP e você que leu o ponto sol, automaticamente, ali quando você chama esqueci o nome, gente. Não é as funções que eu quero falar. Esqueci o nome, já lembro. Quando você está no Excel, ele tem que fazer essa interpretação para jogar na planilha de novo. Mas é a mesma coisa, tá? Então, deixa o kill coin, tá? E na hora de resolver, né, eu posso só resolver. Tá resolvido, vai dar o mesmo problema. Tá? Se eu quiser apagar aqui, deletei a resposta. Vou resolver, tá resolvido. Tá bom? Então, isso aqui é o Solver e o Open Solver. Só isso aqui já ajuda muitíssimo, muitíssimo a gente. Beleza? Então, vou parar de gravar, que essa é a nossa primeira parte da aula de hoje.